Então, mais uma vez, uma alegria estar com vocês. O pessoal da empresa já estão meio enjoados de me ouvir aí, mas as caras metades e os caros metades não, né? Então, o tema hoje é importante. Vou começar, depois vocês podem até fazer uma reclamação do Procon, mas eu vou começar falando da propaganda enganosa, que não vai ser uma palestra, tá bom? Então a gente anunciou palestra para vocês virem. Agora que vocês vieram, eu vou dar uma aula, tá bom? Eu, 20 anos professor, 20 anos registro, né, professor. Então, eu estou mais habituado com o esquema de aula do que de palestra, aquela coisa, né? Então, vai ser uma aula. Sabe por que eu optei por uma aula e não uma palestra? Porque o tema que nós vamos tratar hoje é fundamental. O primeiro tema foi família. E eu foquei mais no casal, no relacionamento. Hoje o tema é família e o foco está nos filhos, na educação dos filhos. Então aqueles que estão planejando ter, que ainda terão, tá? É o tema de hoje. E é muito importante porque o que acontece? Se a gente não faz um bom trabalho lá, o problema não acaba ali. Nós estamos criando um problema que vai repercutir onde? Por exemplo, na empresa, lá no RH, não é isso? Então nós temos tantas situações nas empresas que você fala, puxa, como é que eu posso ajudar essa pessoa? Teria que voltar lá atrás, mandar de volta para casa, começar tudo de novo, com ele lá em casa. Porque tem situações que não dá para você fazer mais algo na empresa. Então, nós precisamos fazer alguma coisa antes que eles cresçam. E eles crescem muito rápido, não é? Quem tem filhos pequenininho, levanta a mão. Até os 6, 7, 8, ok. Aí de 9, 10, 11, 12, pré-adolescente, ok. Adolescente até os 18, legal. E adolescente com mais de 18, até próximo dos 30, 40. Porque a adolescência tem se estendido um pouco hoje, né? Gente, então eu vou começar... É verdade. Eu vou começar, olha aqui minha família, eu vou começar, o tema esse é hoje. O tema de hoje é esse aqui. Cuidado, afeto e limites, uma combinação possível na educação dos filhos. Será que é possível? Cuidado, afeto, limite, tudo isso junto ao mesmo tempo, dá? Eu consigo na educação dos filhos. Trouxe uma bibliografia. Enquanto a gente não esgotar esses 5 livros, nós não vamos embora aqui hoje. Então depois vocês podem vir aqui e copiar, né, os temas, né? Pois é. E eu vou começar com uma pequena reflexão, um texto bem bonito que eu queria partilhar com vocês, que se chama Antes que eles cresçam. Né? Não vamos nos arrepender. Vamos fazer o que a gente pode enquanto é possível. Porque esse tempo passa tão rápido. Olha só, se eu achar aqui, aqui. Há um período em que os pais vão ficando órfãos de seus próprios filhos
é que as crianças crescem de uma maneira independente, como árvores tagarelas e pássaros estabanados. Crescem sem pedir licença à vida. Crescem com uma estridência alegre e às vezes com uma alardeada arrogância. Mas não crescem todos os dias de igual maneira, crescem de repente. Um dia sentam-se perto de você no terraço e dizem uma frase com tal maneira que você sente que não pode mais trocar as fraldas daquela criatura. Onde é que andou crescendo aquele pequeno ser que você não percebeu? Cadê a pazinha de brincar na areia, as festinhas de aniversário com enfeites e o primeiro uniforme do maternal? A criança está crescendo num ritual de obediência orgânica e desobediência civil. E você agora está ali, na porta da boate, esperando que ela não apenas cresça, mas que apareça. Ali estão muitos pais ao volante, esperando que eles saiam radiantes, sorrindo, de cabelos longos e soltos. Entre hambúrgueres e refrigerantes nas esquinas, lá estão nossos filhos com o uniforme da sua geração. Esses são os filhos que conseguimos gerar e amar, apesar dos golpes dos ventos, das colheitas, das notícias e da ditadura das horas que pareciam intermináveis. E eles crescem meio amestrados, observando e aprendendo com os acertos e erros, principalmente com os erros que esperamos que não se repitam. Chega um período em que os pais vão ficando um pouco mais órfãos dos filhos. Não mais os pegaremos nas portas das boates e das festas. Não vemos mais os uniformes do colégio e aqueles famosos ataques da adolescência passaram a fazer falta. Passou o tempo do balé, do inglês, da natação e do judô. Saíram do banco de trás e passaram para o volante de suas próprias vidas. Deveríamos ter ido mais à cama deles ao anoitecer para ouvirmos sua alma respirando. Deveríamos ter acolhido com mais carinho quando corriam à nossa cama durante a madrugada. Conversas e confidências entre os lençóis da infância e os adolescentes cobertores, daquele quarto cheio de adesivos, pôsteres, agendas coloridas e discos, hoje fazem falta. Não os levamos suficiente ao play center, ao shopping, não lhes demos suficientes hambúrgueres e refrigerantes, não lhes compramos todos os sorvetes e roupas que gostaríamos de ter comprado. Eles cresceram sem que esgotássemos neles todo o nosso afeto. No princípio, iam à casa de praia entre embrulhos, biscoitos, engarrafamentos, natais, páscoas, piscinas e amigos de infância. Sim, havia as brigas dentro do carro, a disputa pela janela, os pedidos de chicletes, as cantorias sem fim e a insistente pergunta: pai, ainda falta muito? Depois chegou o tempo em que viajar com os pais começou a ser um esforço, um sofrimento, pois era impossível deixar a turma e os primeiros namorados. Os pais ficaram exilados dos filhos. Tinham a solidão que sempre desejaram, mas de repente morriam de saudades daquelas verdadeiras pestes. Chega um momento em que só nos resta ficar de longe, torcendo e rezando muito para que eles acertem nas escolhas em busca da felicidade e que conquistem do modo mais completo possível. O jeito é esperar. Qualquer hora podem nos dar netos. O neto é a hora do carinho ocioso, não exercido nos próprios filhos e que não pode morrer conosco. Por isso, os avós são tão desmesurados e distribuem tão incontrolável carinho. Esperar, esperar. Vamos ficando verdadeiros craques nisso. Olhamos para a porta de nossas casas e lembramos quando eles chegavam da escola, esbaforidos, com o uniforme todo sujo e sempre morrendo de fome. Hoje eles entram carregando a chave do carro, trazendo junto tudo que passaram durante a semana e que agora vão dividir com seus pais. Chego à conclusão de que não tem mais como segurar aquela criança no meu colo. Tê-la nos meus braços como se fizesse parte do meu corpo hoje é apenas um sonho. Suas asas já estão muito grandes e a vontade deles de voar é ainda maior. Por isso, é sempre necessário fazer alguma coisa antes que eles cresçam.
E eles crescem tão rápido, né? Bonito, né, gente? Já tinham visto essa imagem? Mas é uma reflexão importante que nos remete ao seguinte: o tempo passa muito rápido. E quando a gente menos percebe, eles já saíram do banco de trás, estão com a chave do seu carro e estão voando. Meu Deus, e agora, né? Passou. Então, é importante fazer algo agora. E qual que é, talvez, a função mais importante dos pais? Qual é o maior presente que você pode dar para o seu filhote? Que pertence ao reino animal, filo cordata, classe mamália, ordem primata, como muitos outros animais, é um animalzinho. E esse animalzinho precisa ser humanizado. E o processo de humanização não é fácil, mas cabe aos pais. Então vamos lá. Como humanizar os nossos animaizinhos? Freud previu o seguinte: eles nascem, tá? E passam, talvez não numa sequência cronológica exata, mas eles passam por fases ao longo do desenvolvimento da sua vida. Essas fases, Freud mais ou menos dividiu assim as fases do desenvolvimento humano, onde cada coisa acontece, né? E é necessário que isso aconteça para o desenvolvimento. Então, pessoal, vamos entender um pouquinho. Eu disse que vai ser uma aula, viu? Então vamos lá, se preparem. Vamos entender um pouquinho. Do 0 aos 18 meses, nós temos o sujeito na fase oral. A fase oral é a primeira fase do desenvolvimento humano, onde a criança ainda não tem noção que ela é ela. Ela e a mãe é uma coisa só, ela não sabe, ela e o peito é uma coisa só, o peito é parte do corpo dela, entendeu? E ela não tem ainda uma identidade. Nessa fase, o que é necessário? Rotina, presença do mesmo cuidador, entendeu? E quanto menos mudança na rotina dela, melhor. O que acontece? Nessa fase, a criança tem no final dela uma primeira conquista. Qual é a conquista final dessa fase? Ela começa a se comunicar, né? A maior conquista no final dessa fase é a fala, vem da boca. Por isso que o bebê nessa fase, ele anda, tudo que pega põe na boca. Minha filha andava no corrimão do prédio assim, esfregando a boca. Eu falava, gente, ainda bem que está vacinada, porque já pensou no corrimão, né? Mas o prazer, a descoberta do mundo se dá pela boca, né? E culmina com a grande conquista da fala. Muito bem. Depois, dos 18 aos 3 anos, 4 anos e meio é muito, aqui varia muito de autores, né? Mas na verdade Freud não coloca isso pontual, com data, é aproximado. Em torno dos 18 meses aos 3 anos, a fase anal. Nessa fase, ela começa a descobrir que ela é ela, e a mamãe é a mamãe. Olha que coisa, né? Que ela e o peito não é a mesma coisa. É o surgimento da identidade. E para a criança com 3 anos poder descobrir que eu sou eu, o que ela tem que dizer para a mamãe? Não. E aí começa aqueles intermináveis nãos. Lembram disso? Passaram por isso? 3 anos, 4 anos, vai tomar banho? Não. Pega isso aqui? Não. Isso aqui? Não. Não. E por que o não faz parte? Porque ela precisa questionar, rejeitar o outro, porque eu sou eu. Então, né, como é que eu vou ser eu? Eu tenho que... A melhor forma de eu ser eu é não sendo o outro. Ok? Então, não. E qual é a grande conquista no final dessa fase? Essa fase anal. O controle dos esfíncteres, né? Ela começa a não fazer cocô mais na calça, a não fazer xixi mais na calça. Olha que fantástico, né? Ela está conquistando e já é uma
já tem uma certa autonomia, eu sou eu, ok? Depois vem a fase fálica, que vai dos 3 aos 6 anos, uma fase muito importante, dos 3 aos 6, por quê? Porque nessa fase, ela descobre pela primeira vez a sexualidade. Até os 5 anos, qualquer reação externa da sexualidade era mero reflexo, tá? Mas nessa fase, ela descobre que ela tem algo e que isso gera prazer, né? Mas o adulto é que erotiza isso, porque ela não sabe nada disso. Ela simplesmente descobre que tem algo, né? E nessa fase é muito importante para a construção do superego as histórias infantis, resgatar as histórias onde tem o bem e o mal, a bruxa e a princesa e o príncipe. E mesclado a isso, aquelas noites de sábado na varanda da casa do vovô lá no sítio, escutando as histórias da família. A tradição é passada dessa forma. Isso é muito importante, né? O resgate das histórias. A criança se identifica muito com as histórias infantis. E ela vai elaborando, entendendo, construindo todo esse mundo super. Bom, e aí é importante, principalmente, até aí, gente, fase oral, anal, até a fálica, é muito importante a rotina, tá? A rotina. Agora, estamos entrando na fase de latência, dos 6 aos 11. Aí entra a importância da presença do pai do mesmo sexo. Porque na fase anterior, na fase fálica, a criança viveu uma primeira crise de afetividade. Nessa fase, a criança, dos 3 aos 6, ela tem medo da mamãe esquecer ela no colégio, de não voltar para buscar. Ela começa a perguntar, de onde é que eu vim? Como é que eu surgi? Né? E ela começa a descobrir que a morte existe. Né? Então, é uma fase complicada. E na sequência, a fase de latência, dos 6 aos 11, ela vai então, agora que eu já tenho uma identidade e identifiquei papai e mamãe, agora dos 6 aos 11, quem sou eu, homem? Quem sou eu, mulher? Começa o namoro homoafetivo, a relação importante da criança com o cuidador do mesmo sexo. Nessa fase o menino precisa namorar o pai, a menina precisa namorar a mãe. Ela bota o sapato da mãe quando a mãe chega do trabalho e fica andando pela casa, a bolsa aqui do lado, pega a maquiagem da mãe e começa a se rebocar no espelho, né? E o menino, se o pai não cuida, ele enche o rosto de espuma e deixa lá de brinquedo, porque senão ele pega a gilete e quer fazer a barba, né? Ele começa a querer, papai, é coisa de homem, né? O clube do bolinho, o clube da luzinha, surge aí, na fase de latência. E se a criança não viver o amor homoafetivo nessa fase, ele vai viver em algum momento. Veja como é importante, nessa fase, o pai do menino abraçar ele, beijar, andar de mão dada, ir para o shopping, namorar o filho. E a mãe, namorar a filha. Porque ele está buscando a identificação do seu sexo. Entende? Então, nessa fase, os meninos começam a treinar o futebol, e aí é importante o pai assistir o jogo ou o treino no sábado. A menina começa a fazer o balé, e é importante a mamãe ir. Vejam como nós muitas vezes falhamos, porque essa correria louca, mas bobeirinha, não pude ir lá na apresentação do colégio, mas foi só uma. Não. A tua presença lá era fundamental, não a minha.